Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu queria destacar alguns pontos da lição de hoje. É quinta-feira, 31 de agosto. E o título é o seguinte: Uma só carne, o modelo para o casamento. E o texto base está em Efésios, capítulo 5, versículo 31 ao 33, que diz o seguinte: Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém a Cristo e a Igreja, porquanto cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então nós encontramos aqui Jesus chamando a atenção ali para o primeiro casamento, o casamento de Adão e Eva, onde essas palavras aqui do versículo 31 foram ditas pelo próprio Deus. E esse é o plano de Deus, que as pessoas constituam uma família, mas no modelo divino. É interessante que o primeiro casamento ele aconteceu em um mundo em que não havia pecado. As palavras da bênção sobre o casamento que Deus pronunciou foi nesse momento, no momento em que eles estavam ali começando a vida juntos e ainda não havia ainda caído em pecado. Então, o plano do casamento de Deus é um plano perfeito. E é interessante que nós encontramos aqui nesse texto também o plano de Deus, O plano de Deus é que o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com unidade, e união sexual, espelhada na união emocional e espiritual. E a união emocional e espiritual trazendo significado para o relacionamento sexual. E o casamento é enaltecido ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Além disso, pensando na ligação da Igreja com Cristo, através das lentes do casamento carinhoso, obtemos uma nova clareza sobre o relacionamento com Cristo. E é interessante também no versículo 32 que ele fala aqui de um mistério profundo, e ele se refere a Cristo e a Igreja. Existem muitas coisas nos relacionamentos entre um casal e também no relacionamento entre Cristo e o relacionamento com a Igreja que nós não entendemos totalmente, embora muita coisa já tenha sido revelada para nós, mas uma coisa é certa, que no futuro, nós iremos crescer nesse conhecimento, mas hoje, enquanto muitas coisas nós não entendemos, devemos ser guiados pelo amor. E é esse o conselho que Paulo dá para o casal. Ele disse no versículo 33, um versículo muito interessante, ele diz: cada um de vocês ame a sua mulher, como a si mesmo. Ele reforça um conceito que já foi dito nos versículos anteriores, e diz o seguinte: a mulher trate o marido com todo respeito. Então, aí nós vemos aí duas diretrizes para o casamento: o amor e o respeito de um para com o outro. E também encontramos aqui alguns conselhos em que Ellen White fala aqui na meditação, esse dia com Deus, de 22 de novembro, olha só o que ela diz: se os corações se mantivessem ternos em nossas famílias, se houvesse nobre e generosa preferência para com os gostos e as opiniões uns dos outros, se a esposa buscasse oportunidade para expressar seu amor pelos atos em suas cortesias para com o marido, e o marido manifestasse a mesma consideração e bondoso respeito para com a esposa, e os filhos participariam do mesmo espírito, a influência preencheria o lar, e tanta aflição seria poupada nas famílias. Olha só que interessante isso. E ela diz mais o seguinte, vejam só. Ela diz mais o seguinte, dizendo: o verdadeiro amor não é uma forte, ardente e impetuosa paixão. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. E eu lembro também de outra citação que diz o seguinte, que o amor, ele não é sentimento, ele é princípio. E essa é uma revelação muito interessante para os nossos relacionamentos, porque o amor, ele tem que ser entendido, o que realmente é o amor. E muitas pessoas, às vezes, pensam que não tem amor, quando na verdade o tem, em abundância. Por exemplo, um sentimento, você pode analisar, por exemplo, alegria, tristeza. Às vezes você tem um filho, e ele faz o que você gosta, você se alegra com isso, e você o ama. Mas em alguns momentos, o filho faz algo que você não gosta, você fica triste, mas você continua amando. Então, ou seja, o amor ele não fica, hora eu estou amando, hora não. O amor é um princípio, é uma decisão. Então, se nós entendermos exatamente o que significa, o que é o amor, então nós realmente teríamos uma luz guiando os nossos relacionamentos. E diz mais o seguinte, a palavra de Deus nos lembra que Cristo orou, pela união da igreja e uns dos outros, e esse é o ideal também para a união entre o casal.
Em João capítulo 17, versículo 21 e 22 diz o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós vimos aqui a oração de Jesus pela união. E nós encontramos também, comentando sobre o que é realmente o amor, nós temos um texto aqui que nos ajuda muito, 1 Coríntios capítulo 13. Eu até aconselho você depois, durante o dia, em algum outro momento, a ler esse capítulo. É um capítulo essencial para nós entendermos o que é amor de verdade. E eu queria destacar aqui os versículos 4 até o 7, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E enquanto não temos ainda, como eu disse, todas as respostas, mas aqui em 1 Coríntios 13, 12, diz o seguinte mais: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então nós vamos, no futuro, nos aprofundar cada vez mais nessa compreensão do que é o amor e de quem é Deus, quem é Jesus. E hoje, fica o conselho aí para os casais, que busquem fortalecer a sua união com Deus, porque fortalecendo a sua união com Deus, estarão também fortalecendo a união um com o outro. E que possamos seguir essas diretrizes e que tenhamos todos um bom dia.